Daí, pessoal, mais uma resolução. A reta da figura abaixo tem equação 2x mais 3y menos 6 igual a zero. A área do triângulo ABC é. Então ele quer saber a área desse triângulo aí, né? Olha só. O triângulo é esse aqui, ó. Quer saber a área desse triângulo formado aí pelos eixos coordenados, né? E pela reta. Nessa questão, ele resolveu, né, me fornecer o desenho, fornecer a figura. Em algumas questões dessa natureza, muito parecida com essas, eles colocam assim: qual é a área do triângulo formado pelos eixos coordenados e a reta de equação 2x mais 3y menos 6, ou uma outra equação qualquer. E aí tu tem que imaginar esse desenho, tá? Então é mais ou menos assim. Então aqui ele te deu o desenho, tá? Evidenciando aqui o ponto C, interceptação no y, ponto B, interceptação no x, e aqui o ponto A, origem, ok. Mas às vezes o desenho não vem e vem dessa forma que eu te falei. Qual é a área do triângulo formado pelos eixos cartesianos e a reta de equação, blá 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 blá. Tranquilo? O procedimento é o mesmo, né? O que eu tenho que enxergar? Eu tenho que enxergar a primeira coisa, ó, que esse ponto C aqui, eu tenho, de certa maneira, alguma informação sobre ele. Já que ele está sobre o eixo Y, eu sei que o seu x é zero. Então aqui é zero e mais alguma coisa, que eu vou chamar de y do C. Certo? Esse outro ponto B, eu também tenho informação sobre ele. Ele está sobre o eixo x. Bom, aí então agora o y é que é zero. E o seu x? Bom, o seu x é o x do ponto B. Então vou botar aqui, ó, isso aqui é o x do B, e isso aqui é o y do C. Ok? E este A aqui, obviamente, né, esse aí eu sei tudo sobre ele, é a origem. Ok? Então, a partir disso. E observe então que tanto o ponto C quanto o ponto B, eles pertencem a essa reta aqui de equação dada. Então a equação da reta, ela é 2x mais 3y menos 6 igual a zero. E aí o ponto C, que é 0 e y, ele se encaixa nessa reta. E o ponto B, que tem como coordenadas x e y, também se encaixa nessa reta. Então o que eu faço? Se o ponto se encaixa, é porque o x dele e o y dele são verdadeiros nessa equação. Então significa que esse x0 aqui, ó, e esse y genérico se encaixam nessa equação. Então eu faço isso, jogo esse ponto na reta. 2 vezes o x, 2 vezes 0, mais 3y, daí é o y genérico, 3y, que é o y do C, menos 6 igual a 0. 2 vezes 0, 0, bem devagar, ó, 0 mais 3y menos 6 igual a 0. Eu fico com 3y igual a 6, e o y, então, 6 por 3, 2, e o y é 2. Logo, o ponto C, ele é o quê? Ele é 0 e 2. O ponto B, eu faço o mesmo procedimento. No lugar desse x aqui, eu coloco o valor do x do B. É o mesmo. É a mesma letra, vamos dizer assim, né? E no lugar desse y aqui, aí sim eu coloco o 0, que é o y do B. Então, fazendo isso, ó, 2 vezes x, mais 3y, 3 vezes 0, menos 6 igual a 0. 2x, 3 vezes 0, 0, 2x menos 6 igual a 0. 2x igual a 6, e o x, 6 por 2 é 3, x igual a 3. E aí o ponto B, então, se define como x vale 3 e o y vale 0, né? Lembrando que eu encontrei aqui o x, ó, x é 3 e o y 0. Aí agora esse desenho, ele pode ser completado de certa maneira, ó. Essa altura aqui, ó, desse triângulo, ó, essa dimensão aqui, vai valer o que? Vai valer 2, né? Por quê? Porque eu sei que esse C aqui, ó, ele é 0 e 2, então esse ponto aqui é o 2. Aqui. Assim como esse ponto aqui B, ó, ponto B é 3 e 0, então isso aqui é o 3. Ó, aqui é o 3 e aqui é o 2.
esse lado aqui vale 2 e este lado aqui vale 3. Aí fica fácil, né? Área de triângulo, base vezes a altura sobre 2, já que é um triângulo retângulo, bem fácil de fazer isso. A base é 3, vezes a altura 2, sobre o 2, cancela. A área do triângulo igual a 3. Isso está na letra B. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.